Oi, eu sou o professor Alexandre e eu queria compartilhar com vocês uma reflexão de como é atuar por área do conhecimento na formação inicial do professor. Então, as discussões sobre a formação do professor, elas não são recentes, né? E envolve aí questões políticas, ideológicas, e pedagógicas, principalmente quando associada à modalidade, né, que nós estamos vivendo no momento, né? Qual é esta modalidade? É uma educação híbrida? É uma educação EAD? É uma educação hoje limitada por um momento pandêmico que nós estamos vivendo? Então, existem várias discussões pautadas hoje a respeito disto. E essas discussões, elas acabam sendo exaustivas, né? Discutidas até a aprovação e uma fundamentação na política nacional, né? Explícita aí na LDB de 1996, porque a gente vai observar que, de acordo com as tendências nacionais e internacionais, as pesquisas vão mostrar que a formação do professor, né, ela fala muito em várias temáticas, né, e incluso Kelser 2003, imagina, já um tempo, já um dado bem antigo, né, ele vai dizer que um dos maiores desafios da educação na contemporaneidade, ela configura o quê? Na organização, na implementação de políticas para a formação continuada de professores. Então, se a gente pegar, por exemplo, o ano de 1990, dentre outros avanços na organização de políticas internas nacionais, pode ser caracterizada como a década da educação, principalmente após o Brasil consignar com a proposta traçada aí na Conferência Mundial de Jointen, né? Que a gente vai ver que os avanços significativos no cenário educacional, ela inclui o quê? A previsão de capacitação docente, né? Previsão essa orientada desses avanços significativos, né, pelo artigo 87 da Lei 9.394 de 96, que ela vai prever a inserção de práticas de educação, né, nesta formação continuada, neste desafio. Então, há propostas vinculadas aí pelos órgãos que fomentam frequentemente, compromete a levar em conta a formação desse professor crítico, deste professor construtivista, deste professor reflexivo, investigador, mediador de aprendizagem, orientador, facilitador e parceiro. Então, para que esse objetivo de formação ele seja alcançado, novas categorias de análise, de sustentação teórico-metodológica, elas precisam se estabelecer como condição para essa mediação pedagógica. Educar pela pesquisa, aprender a aprender, educação continuada, autonomia, pesquisa colaboradora, formação em rede, entre outras. Então, além disso, as aceleradas mudanças nas atividades econômicas, sociais, culturais, políticas e educacionais têm proporcionado uma profunda reflexão entre a relação escola e o mundo do trabalho, pois desde o aparecimento do homem na Terra, com o surgimento da agricultura, do Estado, da cidade, da escrita, propiciaram a intensificação dos meios de comunicação, iniciada com as grandes navegações da própria Revolução Industrial. A atual conjuntura, pensando, ela leva em conta a globalização de mercados, a imersão do ciberespaço, fazendo a exigência de uma nova qualificação profissional, o que significa uma nova maneira de fazer e de ser profissional. Então, o desafio na qualificação do profissional da educação deve levar em conta
as mudanças tecnológicas, além da adaptação e da garantia que essa formação seja de qualidade. A importância na identificação, no mapeamento das competências necessárias à atuação do professor, consoante as finalidades e estratégias organizacionais, exige que um agir responsavelmente implica mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, recursos e habilidades tão necessárias para o valor social do indivíduo. Fundamentando um pouco nos autores, Libânio, em 2005, ele vai dizer o seguinte, que o paradigma produtivo traz à tona questões novas e insuspeitadas pelos educadores até pouco tempo, como efeitos de informatização, flexibilidade do processo produtivo, reorganização do trabalho, precarização do emprego, alterações na composição do mercado de trabalho, requalificação profissional. As consequências disto para a educação, elas são conhecidas: necessidade de maior qualificação do trabalhador, revalorização da escola por parte da indústria, e isso implica mudanças na formação, como bom domínio da linguagem oral e escrita, conhecimentos científicos básicos, iniciação às linguagens deste mundo de informação, deste mundo visual que nós estamos vivendo. Requer-se também maior flexibilidade mental, agilidade de raciocínio, capacidade de abstração. Então, neste contexto de modificação nas estruturas produtivas e comunicacionais, o desenvolvimento sociopolítico e econômico é ampliado com o processo de educação nesta modalidade que nós estamos vivendo e que viveremos pós-pandemia, que busca o quê? Integrar diferentes povos, culturas e conhecimentos, buscando a troca de experiências e aprendizagens. No entanto, deve-se considerar que, de um lado, democratiza-se o saber, oportunizando para que aqueles que não têm acesso direito à sala de aula, às novas tecnologias, às novas metodologias, mas, por outro lado, acentua a disparidade social aumentada pela desigualdade, pelo contingente dos excluídos socialmente e agora também deste mundo digital, desses novos desafios pós-pandemia. E se a gente voltar um pouco na história, a gente vai ver que essa modalidade de educação ela está regulamentada pelo decreto 5.622 de 19 de dezembro de 2005. E ela atende o artigo 80 da Lei 9.394/96, né, que é a LDB, condicionando o credenciamento de oferta, como também sustentando outros vínculos sociais, estabelecendo contato entre pessoas, grupos, nações, ganhando uma dimensão socioplanetária que navega pelo planeta. Então, pensando como atuar por área do conhecimento na formação inicial do professor, eu penso que temos que partir de alguns pressupostos teóricos direcionados para a organização do trabalho pedagógico, orientado para este novo desafio, né, que enfatiza o processo de aprendizagem como transformações das estruturas internas dos sistemas vivos. Desta forma, a aprendizagem ela não consistirá somente em mudanças de comportamento, mas em mudanças estruturais de convivência. Isso quer dizer que o caráter prescritivo e inflexível dos currículos presenciais deve ser talvez abandonado, dando lugar a currículos mais enxutos, de forma a favorecer a autonomia, as descobertas, as produções, ou seja, um currículo rizomático,
que propõe aí a transversalidade e o diálogo entre áreas? Obrigado, abraços.